Vocês viram a fala da Bárbara do canal Te Atualizei, que ela deu ontem numa audiência no Senado, emocionante e resume muito bem o que a gente está vivendo. Em resumo, ela disse o seguinte, o que aconteceu ali mostra pra gente que nós chegamos ao absurdo de ver uma mãe pedir o mesmo direito que foi dado a traficantes da maior periculosidade e a um corrupto condenado por vários juízes. Mas esse direito que foi dado a esses caras foi negado a ela. E o crime dela? O de dar a opinião dela. O crime do traficante, a gente sabe. O crime do Lula, a gente sabe. 300 mil provas, empreiteiros que devolveram bilhões confirmando a corrupção e a relação com o PT, fotos, imagens, testemunhos, condenado em todas as instâncias, mas foi absolvido. Por quê? Houve um erro processual. Gente, se vocês não viram, vocês precisam ver a fala da Bárbara, porque resume muito bem o que a gente está vivendo. Vamos assistir. O que eu estou pedindo aqui é acesso ao Estado Democrático de Direito e ao devido processo legal que me é garantido pela Constituição, a qual todos nós somos regidos. Eu estou pedindo aqui a notícia, baseada na notícia que saiu nos jornais, onde um juiz determinou que um processo sobre um traficante fosse anulado porque não cumpriu o devido processo legal. Eu estou falando aqui de um bandido corrupto que lesou uma nação inteira e que teve o seu processo anulado porque, teoricamente, não se cumpriu o devido processo legal. Eu estou aqui falando para Vossas Excelências que eu não estou tendo o devido processo legal. Há anos, e não só eu, muitos de nós. Então, o que eu estou pedindo aqui, de forma absurda, é o mesmo direito que a justiça deu para um traficante e para um corrupto condenado. Eu estou pedindo aqui o mínimo. Eu sei que soa ridículo falar em voz alta, mas eu só estou pedindo o mínimo. Então, por favor, Senado, por favor, Congresso, parlamentares, socorro. Socorro. Por todas as pessoas que estão na rua, como foi bem dito. Elas não sabem mais para quem pedir ou o que pedir. Elas estão desesperadas porque não confiam mais nos representantes que elas elegeram. Por favor, Congresso, senadores, não decepcionem o povo de vocês, seus pares reais, porque vocês não são políticos, vocês estão políticos, vocês são povo. Emocionante, 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 revoltante também. Eu não sei se você lembra, mas o canal dela foi desmonetizado no inquérito das fake news. Porque agora, quem define o que é verdade e mentira? Nós, o povo livre? Não. Porque isso é um povo livre. Um povo livre tem o direito, inclusive, de ser enganado. Não, agora quem defende o que é verdade, o que é mentira, quem define o que é verdade e o que é mentira, são os senhores supremos. Então, nesse inquérito aí das fake news, na época, ela teve o canal desmonetizado. Você imagina isso, gente? É a fonte de renda da pessoa. E ela disse, na época, que não teve acesso às denúncias. O advogado entrou com tutela de urgência para saber qual crime ela havia cometido. Inclusive, para que ela pudesse não repeti-lo, como se tivesse cometido. Mas, enfim, não, nem isso teve. Não obteve resposta. Ela disse que foi apresentado como prova o fato de que ela seguia uma pessoa lá, eu não lembro quem ela falou isso ontem, não é? Ela falou, mas eu não lembro quem, mas tinha uma pessoa lá no Twitter ou no Instagram que era considerada perigosa, e ela seguia. Foi apresentado isso como prova, olha o absurdo! Gente, o que nós estamos falando aqui, o que nós estamos lidando hoje aqui, não é sobre uma mera divergência política, uma política mais liberal ou estatizante na economia, o que é muito importante. Mas, gente, você não precisa nem ser cristão ou conservador para ver o absurdo que está acontecendo. A perseguição sistemática contra aqueles que pensam diferente. Não contra aqueles que cometem crime. Quem comete crime deve ser preso. Mas não é isso. Crime de opinião, gente. É o que George Orwell já falava pra gente lá no livro 1984, que eu tenho resenha aqui. Assista. Tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Então, você não precisa
ter um nível intelectual muito alto, um padrão moral elevado, para ver que é um absurdo o que está acontecendo no nosso país. É um absurdo. Mas parece que alguns já estão cansados. Ah, não sei, está demorando muito para acontecer alguma coisa, para que fatos sejam esclarecidos, a justiça seja feita. Meu querido, países livres não são construídos com homens frouxos e que se cansam rapidamente, mas com valentes, com persistentes, com homens que amam a verdade e a justiça. Bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça. Sede de justiça, a justiça de Deus, mas também esse texto se aplica à justiça em todos os sentidos. Como que alguém que ama a Deus, que ama aquilo que é correto, pode se acomodar? Ah, não, eu fui lá um dia, protestei um dia, agora vou sentar em casa e nós temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance. E nunca desistir de lutar contra aquilo que é mal. A Bíblia diz que Deus sente indignação todos os dias. Ele nunca se acostuma com a maldade. Deus nunca olha a maldade e fala, ah, mais uma vez, mais um dia, fazer o quê? Não, isso não é coisa de um cristão. Se acostumar com aquilo que é mal, com a injustiça reinante. Deus sente indignação todos os dias contra aquilo que é mal. Eu e você também. Aquilo que está ao nosso alcance, primeiro orar, protestar. Como ela mesmo disse, às vezes nem sabemos o que fazer, nem sabemos o que pedir, mas devemos continuar pedindo. Devemos continuar pressionando as autoridades para que a justiça seja feita, para aquilo que é correto seja feito. Eu não posso imaginar como que um cristão pode ver a maldade reinando e, não, de boa. William Wilberforce, ele não sabia se ele deveria ser pastor ou político, mas ele tinha uma vocação. Ele tinha, e ele acabou se tornando político. Ele lutou contra a escravidão na Inglaterra. Foram anos lutando. E no finalzinho, ele acabou obtendo vitória. Mas ele, todos os dias, chegava no parlamento britânico e lutava contra a escravidão. Ele não se cansou. Nós não devemos nos cansar de fazer o bem. É mandamento. Está na Escritura, que não nos cansemos de fazer o bem. Vocês já estão cansados? Não se canse. Continue a fazer o que é certo. Lembra, eu gosto sempre daquela história também é tão bobinha, mas eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. O rapazinho que estava lá ajudando as estrelas do mar, havia muitas estrelas no mar que estavam morrendo na beira da praia, e ele pega uma e joga aquela estrela do mar, e a salva, e alguém diz assim, isso aí não vai fazer diferença nenhuma, olha o tanto de estrela do mar, e ele responde, mas vai fazer diferença para essa. É assim que nós cristãos pensamos. É assim, nós temos fé. Nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance. E aí, dormimos em paz. Cientes de que até quando perdemos, não perdemos porque lutamos. É isso que eu e você devemos fazer. É isso que esse discurso apaixonante e apaixonado da Bárbara, e também chocante, porque mostra o que a gente está vivendo. É isso que esse discurso nos lembra. Não devemos desanimar. Nunca se cansar de fazer o bem. E aí, você já desistiu?